Mas, em primeiro lugar, Antônio, um bom dia, muito grande satisfação de tê-lo conosco aqui, amigo, mais uma vez. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão. Quero dizer primeiro que o prazer é meu estar aqui contigo, com essa grande audiência do Conexão, nesse estado e nesse Brasil afora. Uma alegria para mim. E queria também me somar, Alex, ouvi atentamente a entrevista do Dr. Odacir e teve um ponto que tu falaste que eu gostaria de destacar. Eu tenho certeza que tu expressaste um pensamento que não é só teu, é de muitas pessoas, dentre elas eu. Tu falaste que o Dr. Odacir é uma figura diferente, é uma pessoa não só de uma relevância, mas de uma transparência muito grande, e que sai do Conexão contra a minha vontade. Eu quero deixar aqui a minha posição de ouvinte. Não tenho a menor dúvida que o Dr. Odacir ele faria os seus comentários da mesma forma que vinha fazendo, independente de estar ou não integrando o governo, porque ele é um homem de uma grandeza, de uma sobriedade, de uma transparência, de uma retidão, que ele reúne todos os requisitos para continuar, se assim desejasse. Então, mas por outro lado, fico como gaúcho, como contribuinte nesse estado, feliz em saber que ele vai assumir o Badesul. O Badesul é uma agência importante, ou melhor, ela pode ser uma agência importante. Nós vimos em alguns momentos da sua história que ela se mostrou absolutamente inútil, justamente por ter sido mal gerida em alguns espaços de tempo curtos, mas na imensa maioria ela foi uma agência importante e me parece que para o Badesul é um luxo ter um Odacir Klein à frente. Então quero me somar também ao Silvinho. Não dá bola, por exemplo, o Dr. Odacir, que não dê bola para quem diz bobagem, porque, enfim, não podem nos pautar, né? Ô, Antônio, tem três pontos aí contigo. Um deles são esses dados aí que a FEBRAFIT, que é a Associação Brasileira dos Fiscais Tributários Estaduais, divulgaram recentemente, que foi o aumento da tributação no país, né? Se fala aí de mais 45 bilhões entre janeiro e maio desse ano em relação a 2019. Um ganho real, Antônio, de 11% sobre o GPA, ou seja, acima da inflação, o que significa dizer que, sim, os estados abocanharam mais valores. E aí a interpretação é a seguinte, meu amigo, nós estamos numa véspera de ano eleitoral, esses valores, como é que eles devem ser geridos? O estado do Rio Grande do Sul, o governador já anunciou que vai regularizar salários agora em seguida. Como é que vai repercutir para nós? E nós, como é que ficamos nessa história, Antônio? Bom, Alex, em primeiro lugar, é importante destacar, o presidente Gedeon faz isso com muita maestria, já fez aqui no Conexão mais de uma vez. Eu não vou tornar repetitivo um pensamento que ele vinha expressando já há tanto tempo, mas eu quero apenas retomá-lo. Com esse crescimento da nossa safra, inclusive com o aumento dos preços, que muitas pessoas acham que isto é um ganho somente dos produtores rurais, não é. Isto se distribui na sociedade gaúcha como um todo. Porque no momento em que eu sou um operário da indústria da construção, da indústria de máquinas agrícolas, do setor metal mecânico, moro, sei lá, em Caxias do Sul, moro em Farroupilha, moro em Panambi, ou moro aqui em Canoas, né? Não tenho nenhum tipo de ligação direta com a agricultura ou com a pecuária, mas se melhora a produção agropecuária, se ela tem um desempenho melhor, seja no mercado interno, no externo ou nos dois, eu vou ter uma demanda por máquinas agrícolas maiores, a indústria em que eu trabalho vai investir mais, vai contratar mais pessoas, vai abrir oportunidades em posições de emprego superiores a que eu ocupo. Então, é uma coisa que está acontecendo lá no campo, mas que está influenciando a minha vida ali em Canoas. Eu peguei o exemplo do setor metal mecânico, mas eu poderia pegar a indústria da construção civil, que também é altamente afetada pelo impacto das safras, não só de maneira direta, mas também de maneira indireta, porque este mesmo operário do setor metal mecânico, quando tem uma demanda maior nesse setor, ele muda de salário, muda de cargo, ele tende
a ter uma possibilidade de querer trocar de imóvel ou de carro, enfim, então isso tem um efeito indireto também muito grande. Eu poderia falar da indústria química, eu poderia falar da indústria farmacêutica, da indústria de fertilizantes, eu poderia falar desse mar de serviços que existem agregados ao setor agropecuário, pessoas urbanas e que dependem da produção agropecuária. Então, quando nós temos uma safra maior, se gera muito mais riqueza. E essa riqueza ela vai se transformando em consumo. E como a maior parte da nossa tributação ela vem sobre o consumo, nós terminamos aumentando a arrecadação de impostos em todas as esferas de governo. Então, uma safra, ela é do interesse do município, ela é do interesse do governo do estado, ela é do interesse do governo federal. Toda a sociedade participa e se beneficia deste crescimento. E aí tem gente que fala, né, erroneamente, mas a gente exporta um monte e desonera a exportação. Gente, em primeiro lugar, quem tem que ser tributado são aqueles que são os beneficiários das políticas públicas. Eu não posso cobrar, sei lá, de alguém que está lá no outro lado do mundo, imposto para pagar o salário de um brigadiano aqui. Não tem nada que ver, quem tem que pagar o salário do brigadiano sou eu, é tu, somos nós que aqui vivemos. Então, nenhum país do mundo, com exceção da Argentina e outro lugar que tem esse tipo de absurdo, não se tributa a exportação, pelo contrário. Só que não tributar a exportação não significa que tu não tributaste horrores de outras coisas antes. Então, as safras, e este ano, que tem sido um ano bom para a agropecuária e, por consequência, para as economias, tem sido um ano que tem ajudado também aqueles governos que estão também fazendo a sua parte para organizar as finanças públicas, a terem finanças públicas mais organizadas. Nós temos um papel importante nisso. Antônio, e aí entra esse assunto que está em voga, que é a questão da votação ou a tramitação da reforma tributária. Como é que tu estás analisando essas propostas que chegam até agora? A gente vê muita confusão e pouca coisa realmente de avanço concreto, Antônio. Olha, Alex, eu quero deixar aqui bem clara a minha opinião, como sempre tento deixar. Eu acho lamentável essa proposta de reforma tributária. Lamentável mesmo, triste, pobre. É uma pena, assim, nós vermos um país que tem um sistema tributário entre os piores do mundo, entre os 3 piores do mundo, de acordo com o Doing Business, num ranking de quase 200. Nós estamos entre os 3 piores. E temos que discutir esse assunto, temos que resolver esse assunto, e nós não conseguimos avançar num debate razoável sobre tributação. E toda vez que esse assunto vem por questões políticas, nós terminamos piorando. Por exemplo, nós tínhamos lá a PEC 45, nós tínhamos lá a PEC 110, PEC 45 na Câmara, PEC 110 no Senado, que tanto uma quanto a outra traziam avanços imensos para o sistema tributário. Imensos. E nós enterramos, nós sepultamos esse debate da reforma tributária de verdade, porque isso que está sendo posto não é reforma tributária, eu vou explicar, mas nós sepultamos o real debate da reforma tributária por uma razão muito importante para o país. Uma coisa que vai mudar a tua vida, vai mudar a vida da Alana, do Enzo, que é o seguinte: o relator da PEC 45 era o deputado Baleia Rossi, que foi candidato à presidência da Câmara, que foi derrotado pelo Arthur Lira, atual presidente da Câmara, inclusive com forte apoio do Poder Executivo. Como o Baleia Rossi, ele tentou ser presidente, se cacifou, de certa forma, simplesmente foi cancelada a comissão que discutia a reforma tributária, a qual ele era o relator, porque ele disputou a presidência. Olha que coisa importante para a vida do Enzo, da Alana, isso, olha só que coisa maravilhosa. Então nós enterramos esse assunto. E aí como o assunto reforma tributária meio que saiu de pauta, o governo federal fez uma proposta ruim, muito ruim, e que no Congresso está ficando muito pior. Começa que o que foi proposto não é reforma tributária. Não é. Reforma tributária é quando eu mudo as regras do jogo.
Quando eu mudo o tabuleiro. Eu estava jogando um tabuleiro de dama, agora eu vou jogar num xadrez. Né? Ou fazendo uma metáfora melhor, né? Eu jogava num xadrez, que é muito mais complexo, e agora eu quero jogar num de dama. Isto é reforma tributária. Eu estou acabando com o ICMS, estou pegando todos os impostos sobre serviços e juntando numa coisa só, independente se são impostos estaduais, municipais ou federais. Estou incidindo da mesma forma, todos com a mesma regra, estou unificando regras. Isto é fazer reforma. Quando eu digo assim, Alex, eu vou mexer na alíquota desse aqui, esse eu vou tirar de 20 para 10, e esse eu vou tirar de 10 para 20, eu não estou fazendo reforma, eu estou fazendo um reposicionamento de alíquotas. Então, isso não é reforma, não é. E o que foi proposto, em primeiro lugar, ele traz uma imensa ineficiência. Porque, veja, quando ele parte de pressupostos totalmente errados. Por exemplo, vamos tributar dividendos, né? Os super ricos não pagam impostos, porque os dividendos são isentos. Eles não são isentos. Eles não são isentos. A empresa, antes de distribuir dividendos, ela pagou 34% de imposto de renda. Ou seja, o repasse é isento porque a cobrança foi antes. O que está sendo proposto agora é fazer o seguinte: eu baixo antes e soco lá no dividendo. Só que o que acontece? Eu prejudico o poupador e não existe investimento sem poupança. E o Brasil é um país pobre em poupança. Então, nós estamos criando com isso ineficiências. No momento que eu pego e digo, olha, eu vou simplificar, não vai simplificar. Pelo contrário, tu vai pegar um sistema que é péssimo e tornar pior, porque está acabando com a declaração simplificada de imposto de renda para quem ganha até R$ 6.900. Por que é declaração simplificada? Porque é mais simples, e eu vou tirar a simplicidade. Eu tô praticamente matando o simples com essa proposta, que o nome já é simples porque simplifica. Então não vem me dizer que isso simplifica. Essa proposta é horrorosa. Aí eu digo o seguinte: não, mas o cara, o rendimento da pessoa, da PJ, que eu também acho que precisa ter mudanças, tá? Não estou dizendo que não tem que mudar nada, eu só estou achando que o jeito que está sendo mudado vai ser pior. Vai fazer o seguinte: olha, o cara até R$20 mil de dividendo lá da PJ dele, ele vai pagar só 2,5%. Tá, mas para aí, mas ele pagou antes. A empresa pagou antes e ele vai pagar mais 2,5%. Aí o que o empresário vai fazer? Toda vez que o faturamento dele der para ele um prolabore, um dividendo que atinja R$20 mil, ele vai abrir outra empresa. Ele vai ter duas contabilidades, ou seja, isso é anti-ambiente de negócios. Então, sinceramente, acho que isto que está sendo chamado de reforma tributária, em comércio circular, não é uma reforma tributária, não é uma simplificação, e vai contra dois espíritos de tributação que deveriam ser melhor vistos. Um, inclusive, foi defendido na campanha de 2018, que era mais Brasil e menos Brasília. Né? No momento que eu diminuo o imposto de renda pessoa jurídica para tributar mais o dividendo, por que o governo está propondo isso? Porque o imposto de renda pessoa jurídica tem que dividir com estados e municípios, e o dividendo não. Então, eu estou tirando dinheiro dos estados e municípios e inchando mais ainda o orçamento de Brasília, que é muito importante, porque, afinal de contas, tem que pagar 6 bi de fundão eleitoral, né? Para que os atuais parlamentares possam comprar as eleições, como é o que eles vêm fazendo nos últimos tempos. Não todos, tá? Não todos, mas aqueles que têm partidos que dividem o recurso do fundo eleitoral para eleições municipais e que repassam para os deputados federais fazerem o repasse para vereadores e prefeitos que são alinhados às suas candidaturas, eles estão comprando suas eleições. Então agora vão ter o triplo de dinheiro a mais, a menos que o presidente vete, né? Eles deverão ter o triplo de recursos para continuar comprando eleições. Então é importante concentrar mais dinheiro em Brasília mesmo. Então é uma perda
de eficiência econômica do ponto de vista das empresas e uma concentração muito grande de recursos, uma concentração maior ainda de recursos em Brasília. Pegou muito mal, né, Antônio? Pegou muito mal isso aí, e a gente fica lembrando aqui os motivos pelos quais foi criado esse fundão e foi dada musculatura a ele, justamente para evitar essas relações promíscuas entre quem financia as campanhas políticas e os políticos, né? E os candidatos, enfim. Só que a gente vê o seguinte, não se resolveu nada. Não se resolveu. Essas relações e essa corrupção, elas se mantiveram. Quem fez sempre vai dar um jeito de fazer e vai continuar fazendo. Antônio, um outro assunto que eu gostaria de focar contigo, uma pergunta assim bem direta. Dentro desse emaranhado de mudanças aí, desse novo momento, o que digamos, cresceu mais, Antônio? O preço dos produtos agrícolas ou o custo de produção? Qual é a proporcionalidade? Como é que vocês têm visto isso aí na Farsul? Bom, Alex, não há dúvida que nós tivemos um crescimento dos preços, né, muito forte do ano passado para cá. Aliás, esse aumento já vinha acontecendo no ano passado, nós aqui não percebíamos com a clareza suficiente, porque tivemos uma safra muito ruim no ano passado, então não vimos a transformação desse preço maior em faturamento, o que aconteceu esse ano sim. Só que, por que o ano de 2021 é um ano bom? E aí é importante fazer um esclarecimento, sobretudo para a sociedade urbana, que acompanha também a conexão com a devida atenção, afinal de contas, né? Todos nós estamos conectados ao agronegócio, independente do setor que nós estejamos, e que as pessoas muitas vezes trabalham com o calendário de ano civil, né, janeiro, dezembro, o mês ali, o controle do seu fluxo de caixa mensal faz todo sentido, e no agronegócio nós temos algumas diferenças. Uma delas importante é que a safra de 2021, ela foi colhida em 21, mas foi plantada em 2020. Então ela tinha uma realidade de custos são hoje, e melhores que é hoje, e nós tínhamos preços no momento da colheita melhores do que nós tínhamos na época do plantio. Então isso trouxe um resultado financeiro expressivo para a média das culturas, né, para o faturamento geral do Estado. Agora, quando nós olhamos esses preços, nós não podemos nos iludir. Porque hoje, do mesmo jeito, com a mesma clareza e franqueza que eu estou dizendo, plantamos com custos menores e colhemos com preços maiores, eu estou dizendo agora o contrário. Estamos plantando com custos bem maiores. E nós não sabemos que preços teremos em 2022. O que nós sabemos é que os preços já estão menores do que estavam. Uhum. Então hoje, se pudéssemos, né, antecipar o fluxo de caixa de 2022 e puxar o de 2020 e 2021 para o mesmo instante, nós hoje estaríamos tendo perdas em relação a este ciclo que se encerrou, porque os preços eles estão menores. Aliás, eu quero chamar a atenção aqui, Alex, para um fato que até eu sei que devido ao tempo nós não vamos poder desenvolver muito, mas eu já fico aqui à disposição para discutir, se for o caso, uma outra oportunidade, que é sobre a questão da inflação. É bom que o nosso consumidor, nosso ouvinte, saiba que o preço do arroz não está mais R$90, que nesses últimos meses, maio, junho e início de julho, o preço caiu e ao consumidor ele subiu. É bom que o consumidor saiba que o óleo de soja, que continua subindo, o preço da soja caiu. É bom que o nosso consumidor saiba que os preços agrícolas, de uma maneira geral, eles caíram nesses últimos meses e os preços aos consumidores continuam subindo. Bom, então quer dizer que o Antônio, economista da Farsul, está dizendo que o pessoal da indústria está roubando? De jeito nenhum. Quero dizer que o pessoal da indústria está sofrendo de inflação. Inflação
de custos, inflação no atacado, o IGPDI, o IGPM, o IPP, que são índices de inflação ao nível do atacado, estão na casa de 36%, 37%, enquanto o consumidor está 8%. Então, vai piorar para o consumidor ainda. Porque lá no atacado, o pessoal está com a inflação lá no pescoço. Uhum. E no varejo, embora lá eles tenham margens diferenciadas, eles também estão passando por problemas inflacionários. Nós estamos todos sofrendo do mesmo mal, que é o mal da inflação. Então, não são os preços agrícolas, como muita gente diz, vai ter safra, agora vai ter os preços. Não vai. Safra não diminui preço ao consumidor, esquece, a menos que seja a safra daqueles produtos da mão para a boca. Tomate, chuchu, batata. Os HFs, de uma maneira geral, têm essas características. Agora, o resto, esquece, não conecta. Ô, Antônio, nós temos inflação por um fator bem comum, que é a relação de demanda e oferta, né? O ano passado nós tínhamos menos produto, mas nesse ano nós temos produto, não vou dizer abundante, mas em volume suficiente para abastecer o mercado. E por que acontece a inflação? Por exemplo, no arroz. Alex, a inflação, ela não é o aumento deste produto ou daquele produto. Ele é o aumento generalizado dos preços. Essa é a definição da inflação. Aumento generalizado dos preços. Então, se eu vou na gôndola do supermercado e vejo o preço do arroz e tomo um susto, e saí do supermercado e me assustei com o preço do arroz, eu tenho um problema no mercado do arroz. Uhum. Agora, se eu tomo um susto com o arroz, com o feijão, com o óleo de soja, com a carne, e depois eu vou lá no corredor de higiene e tomo um susto com o papel higiênico, com o desinfetante, com o sabão em pó, aí eu vou lá na parte lá de ferragem, tomo um susto com o preço de um saco de prego ou coisa do tipo, ou com um chuveiro, e vou nos eletros e levo outro susto. Então, nós não temos um problema no arroz, nós temos um aumento generalizado dos preços, que é a inflação. E a inflação, Alex, ela é uma doença do sistema monetário da economia. Então, quem é que combate a inflação? Quem é que existe para controlar a inflação? Banco Central. Em qualquer lugar do mundo, é o Banco Central que controla a inflação. O papel número 1 de um Banco Central é garantir o poder de compra da moeda, ou seja, controlar a inflação. E o que acontece, o que aconteceu nesses tempos? O que causa a inflação? Quando a base monetária, ou seja, a quantidade de dinheiro circulante é muito grande, nós temos um aumento de inflação. O que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa Selic, ele aumenta os compulsórios bancários para tirar liquidez da economia e os preços se reajustarem. Quando eu estou com inflação baixa, eu solto, mas eu afrouxo a política monetária, baixando o Selic, baixando o compulsório, para haver maior crescimento econômico com inflação controlada. Então o Banco Central está sempre ali controlando isso, e vinha controlando muito bem. Acontece que nós tivemos uma pandemia no ano passado, que nos pegou com uma taxa Selic de 2%. Ou, ainda nas metáforas da saúde, né, nos pegou com o nosso sistema imunológico baixo. No menor índice da história, eu acho, né? Da taxa Selic. Sem dúvida. E aí o que acontece? O FMI, começa a pandemia, o FMI projeta uma queda no PIB do Brasil de 9,5%. É uma catástrofe. E aí o governo federal, de maneira correta, eu não estou aqui criticando, estou dizendo que eles fizeram certo, acertaram em 100%. Fizeram o Pronamp, fizeram o auxílio emergencial, que botou 300 bilhões de reais na mão de 63 milhões de brasileiros, fizeram o auxílio a estados e municípios, pegaram lá o lucro contábil, né, das reservas internacionais, 2,5 bi, e jogaram na economia, criaram um déficit fiscal enorme. O Brasil fechou com déficit fiscal no ano passado de 700 bilhões de reais. Um endividamento assim, enorme, que nós vamos pagar serviço da dívida aí nos próximos 20 anos por causa do ano passado. Ou seja, o governo, para o PIB não cair 9,5%, cair 4,1%, e nós estarmos vivos, né, jogou toneladas de dinheiro
na economia, e isso deu uma super liquidez e o motor superaqueceu. E o efeito colateral disso, o efeito secundário destas medidas que foram corretas, foi a inflação. Então, não adianta eu olhar para a safra, querer culpar o produtor disso, achar que nem uns desavisados aí, porque as exportações, nada que vem exportação não combate inflação, trancando exportação. Olha para a Argentina lá, pergunta para o Fernandes, pergunta para a Cristina Kirchner, se no tempo do falecido ex-marido dela, ela é viúva, né, do Néstor Kirchner, no próprio governo dela, que também foi um desastre, e este que está sendo um desastre, perguntem para eles, porque nós não estamos pegando um ano, estamos pegando uns 15 anos de administração. Vejam se essas medidas de controle de exportação ajudou em alguma coisa a inflação. Nada. Então, isto não funciona, porque inflação não se faz atacando o setor A, B ou C, se faz controlando o sistema monetário. E leva tempo para as coisas voltarem ao normal, porque nós passamos por um evento muito forte no ano passado, que foi a pandemia, que exigiu esse monte de medidas de jogar toneladas de dinheiro na economia, que foi correto, porém tem um efeito secundário, que é a inflação. Por isso que o preço está caindo ao produtor e segue subindo ao consumidor, porque o problema não é o arroz, não é a soja, não é o milho, não é o boi, não, é a inflação. Inflação gera a sua própria inflação, ela tem um comportamento inercial, e por isso que o Banco Central está dando essas tacadas aí, aumentando a taxa Selic. Antônio, como sempre, fica sempre aquele gosto de quero mais. A gente vai ter que começar nossas entrevistas às 7h30 da manhã, viu, Antônio? Porque aí dá tempo da gente ir e tal, aí ficam as perguntas, mas a gente fica para uma outra oportunidade, porque a gente já está com o tempo estourado. Meu amigo, um bom fim de semana, vai descansar aí, e uma boa semana também para ti. Nos honra sempre muito a tua presença aqui conosco. Obrigado, Alex. Eu que agradeço muito o convite. Termino parabenizando o Anderson pela nossa nova posição que ocupa. Parabenizo a ti pelo crescimento enorme do Conexão Rural. A todo lugar que a gente vai nesse estado, a gente ouve falar bem do Conexão. E cumprimento muito especial a cada um dos teus ouvintes que nos prestigiam com a sua audiência. Um grande abraço. Bom final de semana a todos. Para ti também. E eu não posso deixar também de enviar um abraço para meu amigo Enzo. Grande abraço para ele. E que tudo aconteça da melhor maneira para esse guri aí. Obrigado, um beijo para lá. Agora 10h01.